Welcome to Frontier Ministries podcast. The message you're about to hear was preached by Pastor Alvaro Cruz at our church in West Palm Beach, Florida. Our prayer is for it to be a blessing to you. Eu gostaria de conversar com vocês nesta manhã I'd like to talk to you a little bit this morning sobre uma passagem bíblica que Paulo escreveu. about a scripture that Paul wrote. Paulo, como sempre, brilhante em tudo aquilo que ele escreve para nós. Paul is always a genius in all that he wrote. Eu queria ler com vocês Filipenses, I want to read with you Philippians chapter 3, exactly. verses 12 to 14. The name of our message today is What's Your Goal? And the scripture is going to be here on the screens as well. Go ahead. Not that I have already obtained all this or have arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Essa é uma pergunta muito importante. This is a very important question. What is your goal? What's your goal? Nós precisamos pensar nisso na nossa vida espiritual. We need to think about that in our spiritual lives. Até porque a nossa vida espiritual é a base de toda a nossa vida. Even though because the spiritual life is the basis for our regular lives. Muitas pessoas pensam que a vida espiritual A lot of people think that the spiritual life é só mais um aspecto da nossa vida. is just another aspect of our life. Você é, por exemplo, estudante, You are a student, trabalhador, you work, às vezes casado, sometimes you're married, você pode ser pai ou mãe you may be a father or a mom, e também ter uma vida espiritual. and also have a spiritual life. Mas não é assim. But that's not how it is. Nós temos uma vida espiritual. We have our spiritual life, E sobre esta vida espiritual nós construímos todos os demais aspectos da nossa and vida. over that spiritual life, we build everything else in our lives. Por isso que nós precisamos pensar And that's one of the reasons that we need to think. qual é o nosso alvo na nossa vida espiritual. What is our goal in our spiritual life? Porque se a nossa base espiritual for firme o suficiente, Because if our spiritual basis, structure is firm enough, todos os demais aspectos da nossa vida all the other aspects of our lives serão abençoados. are going to be blessed as well. Nós precisamos aprender a colocar a nossa vida espiritual em primeiro lugar. We need to learn to put this first in our lives. A vida atual nos leva a muitas preocupações. Life nowadays has so much problems and so many worries. Vocês precisam estudar, We need to study. muitas vezes trabalhar, Many times we need to work. precisamos ganhar dinheiro, We need to make money. temos contas a We pagar, have bills to pay. temos uma vida comum a viver. It's a regular life to be lived. E isso faz com que muitas vezes And that leads to many times, nós deixemos a nossa vida espiritual that leads us to many times just leaving our spiritual lives in aside para alguns momentos do domingo pela manhã. for just some quick moments on a Sunday morning. Afinal de contas, After all, nós vivemos 24 horas por dia. we live 24 hours a day. Mas algumas horas no domingo, But a couple of hours on Sunday. talvez numa terça-feira também, num Bible Study, Maybe Bible study on a Tuesday night. sejam suficientes. Maybe that's enough. Mas Paulo vem e nos sacode. But Paul comes and he shakes us. E ele pergunta para mim e para você, qual é o seu alvo? And he's asking you and me, what's your goal? What's your target in life? O que verdadeiramente você quer? What do you really want from life? Eu quero ser um profissional reconhecido. Oh, I want to be a well-known professional. I want to be a millionaire. I want to be a millionaire. Eu quero ser uma pessoa famosa. I want to be famous. Não há nada errado quanto a essas coisas. There's nothing wrong with this. Mas esse não é o nosso primeiro alvo. But that's not our goal. That's not our first target in life. Esses são alvos seculares. Those are other things. Those are things that come in our regular life. A pergunta que Paulo faz para mim e para você, The question that Paul is asking us today, e essa pergunta está implícita no texto que lemos, and this question is right here on this text. qual é o seu alvo? What is your goal? Qual é o seu alvo? What is your target, your goal in life? Ele começa dizendo para mim e para você And he begins saying, que, no versículo inicial, and right on verse 12, ele mesmo reconhece que ele não alcançou ainda. and he's saying, not that I have already obtained all of this. Ele diz, eu ainda não obtive tudo He's isso. saying, I have not obtained all of this yet.
Mas por que Paulo está falando sobre isso? But why is Paul saying this? Why is he saying that he hasn't done it yet? Paulo, o homem que escreveu 13 livros da Bíblia, Paul wrote 13 books of the Bible. que escreveu as cartas às igrejas, He wrote the letters to the churches. a igreja em Filipos, The church in Philippi, a igreja em Corinto, the church in Corinth, a igreja em Roma, the church in a Rome, igreja em the Efésios, church in a igreja em Ephesus, Tessalônica. the church in Thessalonica. Uau, esse cara é demais! Wow, this guy is Awesome. amazing. Por que ele está dizendo que ainda não obteve? Why is he saying that he didn't did it yet? São passados 2000 anos 2,000 years have passed, e nós continuamos falando sobre Paulo. and we are still talking about Paul. Nós damos o nome de Paulo aos nossos filhos. We name our babies Paul Porque Paulo é muito importante because he's way too important no reino espiritual. in the spiritual kingdom. E como é que ele pode dizer que ainda não obteve? So how can he says, not that I have already obtained all A this? primeira coisa que Paulo mostra para mim First thing that Paul is showing us é que nós não podemos estar acomodados. is that we cannot be too relaxed in life. Infelizmente, nós nos satisfazemos Unfortunately, many times com pouca coisa. we're alright with so few things, so little things. Nós nos acostumamos. We get used to it. E Paulo está mostrando para mim e para você And Paul is showing you and me que na vida espiritual that on our spiritual life, nós precisamos querer mais. we need to want more. Se você hoje está aqui If you're here today e você pensa, eu estou bem com Deus, and you're thinking, I'm good with God, Paulo diz para você e para mim, Paul tells you and I, não julgue que você já tenha obtido. well, don't think that you're already there. Nós precisamos de mais. We need more. Nós devemos querer mais. We need more. Deus espera mais de nós. God wants more of us. He waits more of us. He expects more of us. Porque Deus sabe que você pode fazer mais. Because God knows that you can do so much more. Ele sabe que deu talentos a você. He knows the gifts that He has given you. Talentos diferenciados. Many sorts of gifts. Nenhum de nós aqui temos os mesmos talentos. None of us here have the exact same talents or E gifts. até você que talvez esteja pensando assim, não, eu não tenho talento nenhum. And even though you're thinking, well, I don't even know if I have any talent or Eu quero que gifts, você saiba que você tem talento. I want you to know that yes, you do. E Deus espera que você coloque esses talentos em And prática. God expects you to put them into practice. Que você faça a diferença nesse That you mundo. make a difference in this world with the gifts that He gave É you. por isso que nós estamos aqui. And that's why we're here, Para fazer a diferença neste to mundo. make a difference in this world. Nós somos sal, We are saved. Nós somos- We are salt. Sorry. nós somos luz, We are light porque nós somos diferentes. because we are different. E Paulo diz, não se acomode. And Paul is saying, do not get too used to this. Mas talvez você diga, Pastor Álvaro, my name. But maybe you're saying, Pastor Alvaro, Eu estou satisfeito. I'm good. Mas Paulo diz para você, não julgue que você já obteve. Well, Paul is saying, don't think that you're there yet. O melhor de Deus The best that God has to give ainda está por vir. is still to come. Não importa que idade você tenha. It doesn't matter how old you are, Se vocês são jovens como vocês são, if you're young não tão jovens, or not so young, mais jovem como eu sou but still também. young. O melhor de Deus The best of God ainda está por vir. is still to come. E você diz, mas hoje está tão bom. But we're thinking, but this is so good. Mas Paulo diz para mim e para você, But Paul is saying to you and I, amanhã será melhor. tomorrow will be better. Deus quer, God wants, acredite-me, believe me, Deus quer exaltar o nome dele na sua vida. God wants to exalt His name in your life. Deus quer que as pessoas olhem para você God wants people to look at you e vejam a luz dele and brilhando see em você. His light shining in your life. Que as pessoas sintam o sabor do sal For people to feel the salt on you, na sua vida, no seu olhar, na sua on your fala. life, on your eyes, on the way you speak. Por isso que nós ainda não obtivemos aquilo que Deus preparou para nós. And that's why we don't already have what God wants for us. Filipenses 3,13, Philippians 3:13. Paulo diz, irmãos, Paul is saying, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. eu não julgo que eu tenha alcançado. I do not consider myself yet to have taken hold of it. Nós temos uma igreja linda no Rio de Janeiro, We have a beautiful, amazing church in Rio com pessoas lindas do Rio de Janeiro. with beautiful people. Nós temos uma igreja linda na Alemanha, We have a beautiful church in Germany. com pessoas lindas na Alemanha. Beautiful people in Germany. A igreja aqui em West Palm Beach, We have a beautiful com church pessoas here lindas como vocês with são. beautiful people as well. E a nossa igreja vai fazer 10 anos. And our church will make 10 years next year. E Deus diz para mim, And
And God is telling us, Eu tenho muito mais I still ainda. have so much more for you. Há muitos outros There's lugares. so many other places. Há muito mais a ser feito. There's so much more to be done still. Eu gostaria muito que você nessa manhã I would love for you this morning tivesse a certeza com você mesmo to have this assurance in your heart do quanto você é especial para of Deus. how much God loves you and how special you are Do for Him. quanto Ele ama você. How much He loves you. E você não tem ideia do que vai ser o seu And futuro. you have no idea what He has hold on to your future. A Bíblia diz The Bible tells que us os planos dele são maiores que os that nossos His plans planos. are way bigger than our Que os pensamentos dele são that His maiores que os thoughts are nossos way bigger than our pensamentos. thoughts. Deus vai fazer com que vocês, God will make you, daqui a alguns anos, maybe a couple years from now, olhem para trás e pensem: to look behind, to look over your shoulders and think, eu jamais imaginaria que eu chegaria aqui. wow, I'll never think I'll be here. E aí você vai entender And then you understand que pela frente that ahead of you, ainda há muito mais a there's still so alcançar much more to be achieved quando nós estamos em Deus. when we are in Him. Quando nós declaramos: Great are you, When we Lord. declare, great are you, Lord. Mas Paulo, ele continua mostrando para mim e para você, através dessa passagem, But Paul keeps showing you and I through this scripture que precisamos querer sempre mais that we need to want more, e que na vida nós precisamos fazer o nosso melhor. and that in life we should always do our best. Nós precisamos fazer o nosso melhor. We should always do our best. Façamos o nosso melhor para Deus. May we always do our best for the Lord. Vamos dar o melhor do nosso tempo para Deus. May we always give the best of our time to the Lord. Vamos dar o melhor do nosso talento para Deus. Let's give the best of our gifts to the Lord. Eu tenho algo que eu faço desde jovem. There's something that I do since I was a kid. É um comportamento meu. It's mine. I do this. Sempre que eu compro algo novo, Every time I buy something new, seja o que for, uma roupa whatever it is, a shirt ou um sapato, or a shoe, o primeiro lugar que eu uso first place that I use it é para a igreja, para o culto. is at church. It's for the Lord. Por quê? Why? Eu me arrumo para ir a casamentos. Well, I get all fancy to go to a wedding. Eu me arrumo para ir a formaturas. We get all fancy to go to graduation. Então, quando eu venho para Deus, So when I come to the house of the Lord, eu quero que Deus saiba: I want Him to know, Deus, eu estou trazendo o melhor que eu tenho. Lord, this is my best. I'm bringing you my best. Eu até sei que Deus olha I know that God looks at me e diz assim: and He's like, oh, Okay. that's right, yeah. não é muito elegante, It's not too mas eu elegant, recebo porque é o seu melhor. but I know it's your best, so I'll receive it. Parece uma coisa simples, It feels simple, e de fato é. and it is. Mas nós precisamos aprender a dar o nosso melhor para But Deus. we need to learn to give our Paulo diz best assim: to the Lord. façamos o melhor. May we do our best Na sua universidade, in your college. seja o melhor estudante que Be você the pode best ser. student you can be. Jane, quando canta, Ginny, when you're singing, yes, I cry. It's true. Oh, sorry, I'm speaking English. oh, don't worry, you're fine. I can translate your Portuguese. I mix. Eu choro. You said it. Porque eu sinto que ela dá o melhor dela para Deus. Because I know she's giving her best to the Lord. Quando eu vou ver na chapel, When I go to chapel and I see her é there, como se fosse só ela e Deus. it's her and God. É isso que Deus quer. That's what the Lord wants. É o melhor que você tem. The best you can E bring. você tem coisas lindas para dar para And you Deus. have beautiful things to give to the Lord. Faça sempre o seu melhor. Always do your best. Always give your best. Você está fazendo para Deus. Because you're doing it for the Lord. Ninguém mais do que Ele merece. There's no one more worthy than Him. Ninguém mais do que Ele é digno. No one more worthy than Him. Paulo mostra também, queridos, que Deus tem planos para mim e para você, como eu já mencionei. Paul is showing us that God has plans, as we have already E spoken. quando nós temos essa certeza, And when we know this for sure, Deus tem planos para mim. we know that God has plans for me. Eu tenho 58 anos de idade. 58 I'm years old. 58 years old. Yeah. E talvez você diga assim, uou! And maybe you're like, wow, He's so old. you're so old. Sim, mas uma coisa eu sei. Yeah, but I know something. Enquanto eu viver, As long as I live, Deus terá planos novos para minha God will vida. have new plans for my life. E tem sido assim durante toda a minha And it has vida. been like that all over my life. Ano após ano, Year after year, eu tenho sido surpreendido com Deus. God has been surprising me. Como Ele é maravilhoso. How marvelous He is. Como Ele é How bom. good He is. Como Ele é How fiel. faithful He is. Imagine os planos que Ele tem para você, Cíntia. Can you even imagine, Cynthia, the plans that He
He has for you. Imagina os planos que Ele tem para você, Nick. Nick, the plans that He has for your life. Ou Christian. Or Christian. Ou Tom. Or Thomas, Tommy, Ou Luísa. or Lulu. Hoje eu estava falando isso para a Luísa. I was telling Lulu that today. Quando nós temos essa convicção, When we have this conviction in our a heart, gente faz o que Paulo fez. we do what Paul did. Prossigo para o alvo. We go on to our goal. We go towards the goal. We press on towards the goal. Mas prossigo para alcançá-lo. But I press on to take hold of that. Né? Se ele prossegue para alcançar o alvo, If he's going towards the goal, significa que it means that Paulo sabia que Deus tinha planos para ele. Paul knew that God had plans for his life. Ok, I will stay here waiting for. All right, Lord, I'm waiting here. Eu vou ficar aqui esperando. I'm waiting for you. Deus tem planos para mim. God has plans for my life. Não vou me mexer. I won't do anything. Eu vou esperar. I'll just wait. Porque Deus vai fazer acontecer. Because he'll do. Eu vou ficar parado. I'm going to stay. Mas Paulo diz, eu prossigo. But Paul is saying, I press on to take hold of Eu that. vou adiante. We go ahead. Deus está dizendo para mim e para você. God is telling you and I, Faça algo. do something. Não fique parado. Stop waiting. Don't hold still. Faça algo acontecer. Do something now. Make something happen. Creia em mim, diz o Senhor. Believe in me, says the Lord. E faça algo acontecer. Do something. Make something happen in your Ou life. seja, nós não nos acomodamos. We are not comfortable. Nós cremos que Ele tem planos para nós. We know that He has plans for us. E eu vou fazer algo. And I'm going to do something. Mas e como se eu não sei exatamente qual é o plano dele But para what mim? should I do if I don't really know His plan for us? Não se preocupe, don't worry about. Não se Don't worry preocupe. about this. Faça algo. Just do something. Porque Deus vai ajustando o seu caminho. Because God will be adjusting your steps. Para que He'll nós be leading cheguemos your steps. exatamente aonde Ele So preparou then we para get nós. exactly where He wants us. Nós precisamos prosseguir. We need to go ahead. Nós precisamos avançar. We need to go ahead. Nós precisamos ir adiante. We need to press on. Quando nós viemos à casa do When Senhor, we come to the house of the Lord, nós estamos prosseguindo. we are going ahead. Quando nós louvamos ao Senhor, When we are worshiping the Lord, nós estamos prosseguindo. we are pressing on. Quando nós falamos de Jesus para outras When pessoas, we are sharing our faith, nós estamos prosseguindo. we are pressing on. Quando nós convidamos nossos amigos para virem à When we igreja, bring friends to church, nós estamos prosseguindo. we're pressing on. Quando nós nos arrependemos de algo que fizemos errado, When we repent from the bad things that we did, e a gente sempre sabe quando fez and errado, we know when we mess up, nós estamos prosseguindo. we're going ahead. Quando nós sabemos When we know that quando nós estamos fracos, even when we are weak, a gente sabe que em Deus nós somos we fortes, know that in Him we are strong, nós estamos we're prosseguindo. going ahead. Quando nós temos a certeza de que maior é o que está em nós When we know that He's bigger do que o que está no mundo, than whatever's on the world, nós estamos prosseguindo. we are going ahead. Quando nós sabemos que tudo nós podemos naquele que nos When we fortalece, know that we can do all things in Him who strengthens us, nós estamos we are going prosseguindo. ahead. We are pressing on. Quem vai poder ser contra você? Who can even come against you? As barreiras surgem, Walls may come up, mas a gente salta por but we elas. jump over them. O fogo pode estar nos impedindo, Fire can come against you. mas a palavra de Deus diz que você pode passar por ele, que você não vai se But the queimar. word of the Lord tells us that we can go through the fire and we'll not get burned. Nós estamos We prosseguindo keep pressing on. e nós precisamos realmente ter essa convicção. And we need to know this. We need to have this in us. Prosseguir significa fazer algo, Pressing on, keep going means doing something. porque na vida nós planejamos muitas coisas. Because in life we always have our plans. Nós planejamos. We Por have our exemplo, plans. você tem um plano para amanhã. I know you have a plan for tomorrow. Talvez você tenha aula, talvez você tenha trabalho, Maybe you're going to work, maybe you're going to a class. talvez você não vai fazer Maybe you're nada. not doing anything. You're on vacation. Mas você tem planos para amanhã. But you have something to do tomorrow. You have a plan for tomorrow. Às vezes as pessoas Sometimes planejam coisas. sometimes we plan things ahead. Vocês já repararam que planejar é fácil? You know that planning is easy, right? Por exemplo, For an example, daqui a um ano a year from now, eu planejo ter I plan on $1 milhão. having $1 million on my bank account. It's a good plan. That's a good plan. Daqui a 5 anos, 5 years from now, eu pretendo ter $10 milhões. I plan to have $10 million on my bank É account. um plano melhor ainda. Or even better, Planejar é fácil. planning is easy. Eu planejo ser o presidente da Coca-Cola. Well, I plan on being the president of Coca-Cola. Ok, é um plano seu. All right, that's a good plan. Agora, tira o plano do papel e transforma em realidade. Now, take the plan out of the paper and bring it to real life. Essa é a grande dificuldade. That's the difference. That's where it gets hard. Planejar é muito fácil. To plan is so easy.
Mas nós precisamos tirar o nosso planejamento but we need to make it real. e transformá-lo em We realidade. need to bring it to real life. De que forma fazemos isso? How do we do that? Fazendo a nossa parte. Doing what we need to do. Deus tinha planos God had plans com o povo de Israel. with the Israelites. Moisés tinha planos. Moses had his plans. Uau, Deus me disse que eu vou libertar esse povo da escravidão. All right, God told me that I'm going to set these people free. Ok, pessoal, vamos embora, vamos All right, juntos. people, let's go. E, de repente, And out of nowhere, eles se deparam diante do Mar Vermelho. he's right in front of the sea, the Red Sea. O exército de Faraó Pharaoh's army is coming vindo logo atrás para right massacrá-los. behind them. They're going to kill them. They're going to slaughter them. Imagina o que Moisés fez. Can you imagine what Moses would do? Please, Lord, Please, Lord, help us. help us. I believe in you. We believe in you. Help us. Help us. Help. Help. God, help. O faraó está aqui atrás. Pharaoh's right here. Help. And help, Lord. Pray, Moses. Pray, Pray, pray. Moses. Pray, Moses. Help. Louder, louder. Nothing's happening. Nada está acontecendo. I will pray in English as soon as possible. Amen. Nada está acontecendo. Nothing is going on. There's nothing happening. Você já leu na Bíblia o que é que a Bíblia fala a respeito disso? Have you read in the Bible what the Lord tells him to do? De repente Deus diz assim para Suddenly, Moisés: God tells Moses, Por que clamas a mim? why are you praying to me? Por que clamas a mim? Why are you praying to me? Deus está perguntando: por que você está orando para mim? This is God asking Moses, why are you praying to me? Faça a sua parte. Do what you need to do. Estenda a sua mão sobre o Lift your mar. hand over the E sea. quando Moisés estendeu a mão And when sobre he o did mar, that, when he lifted o his mar hand, se the Red Sea was abriu. open before the Oh Israelites. my God. Eu não consigo imaginar isso. I can even imagine that. Você consegue imaginar um mar se abrindo? Can you imagine the Red Sea opening right in front of you? Eu toda vez, eu sei que o mar se abriu. I know that it happened. Eu estive no Mar Vermelho We've been there on the Red Sea. e eu fiquei olhando para aquele mar And I got there looking at that e sea, pensando: como? mesmerized, thinking, how? Como? How, Lord? E Deus determinou para Moisés: Moisés, And não, God told Moses, por que clamas a mim? why are you praying to me? Faça a sua parte. Just do what you gotta do. A gente precisa orar, sim, We need to pray, yes. mas nós precisamos fazer a nossa But parte. we need to do what we have to do. Orar só não vai ser suficiente, Praying only is not enough. porque Deus está dizendo para você: Because God is telling eu you, capacitei você, I have given you talents. eu vou dar a força que você não I tem, have enabled you. I've eu vou given fazer you você strength. mais inteligente do que você é, I'm making you wiser. eu vou abrir portas para você, I'm opening doors for you. mas faça a sua But parte. do what you gotta do. Atravesse essas portas, Go through those doors. entre por elas, Go into those tome doors. posse da The bênção. blessing is yours. Josué, Joshua, depois de Moisés after Moses, Moisés morreu com 120 anos, Moses died 120 years old. e Josué, que era o ajudante de And Moisés, Joshua, that was Moses' helper, teve que guerrear para tomar posse da terra prometida. had to fight to possess the promised land. What? What? Tomar posse da promessa de Deus? Take the promise of the Lord? Lutar pela promessa de Deus? Fight for his promise? Mas Deus disse que Ele ia me dar. But God said that he was going to give me. Ok, eu vou dar para você. All right, yes, I'll give you. Mas você vai lutar por ela. But you need to fight for this. Josué Joshua. lutou mais de 6 anos Joshua fought for more than 6 years para tomar posse de uma terra que Deus disse que era to deles. take hold of a land that the Lord told him that it was his. Preste atenção. Pay attention to me. Quando Josué pensou assim: Joshua thought like that. quando Moisés estendeu a mão, o mar se abriu. When Moses raised his hand, the sea was open. Então eu vou orar. So I'm going to pray. Deus vai mandar um tsunami. And God will send a tsunami here. Yeah, vai afogar todo mundo. Everyone will drown, E aí a gente toma posse dessa terra. and the land will be ours. Não. Eu vou orar. I'm going to pray. Deus vai mandar um terremoto. God will send an earthshake, E aí an earthquake, vai morrer todo mundo. and everyone will Porque die. Deus é Deus. Because God is God. Great are you, Lord. Yeah, sing, please. Não. No. E aí, Senhor?
So what, Lord? Seja forte e corajoso. Be strong and courageous. Seja forte e Be corajoso. strong and courageous. Eu vou estar com você. I'll be with you. Faça a sua parte. Do what you gotta do. Mas seja forte e corajoso. And be strong and Não tenha courageous. medo. Don't be afraid. Não tenha medo. Don't be afraid. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. That's what the Lord is telling you and me today. Passamos a nossa parte. Do what we need to do. Mas eu tenho But medo. Lord, I'm afraid. Seja forte e Be corajoso. strong and courageous. Não tenha medo. Do not be O afraid. Senhor vai estar com The Lord will você. be with you. O Senhor vai estar com The Lord will be você. with you. Seja forte e corajoso. Be strong and very courageous. Às vezes vai ser muito difícil. At times it will be hard. Tem momentos na nossa vida que são muito There difíceis. are moments in our lives that are tough. Que a gente procura e fala assim, Senhor, onde você está? That we look and we don't see Him. Parece que a gente não vê Deus. It feels like He's not there. E aí você ouve a voz dele. And then you listen to Álvaro. His voice. Álvaro, Seja forte e corajoso. be strong and courageous. Seja forte e corajoso. Be strong and courageous. Não tenha medo. Don't be afraid. Eu estou com você. I'm with you. Faça a sua parte. Do what you gotta do. E aí a gente se levanta. And then we stand up. Ganha forças de onde nós não tínhamos. We were weak, but now we're strong. Vamos em frente. We go ahead, E aí, de repente, and suddenly, as muralhas de Jericó começam a cair. the walls of Jericho start to rumble. And they Aquilo start que to era fall. impossível começa a acontecer. What sounded impossible begins to happen. Eu sei que nesta manhã, I know here today, this morning, muitas muralhas estão many caindo walls aqui are neste coming lugar. down in this place. Eu sei que nessa manhã, I know here today, this morning, Deus me trouxe aqui God brought me here para derrubar muralhas da minha to vida. bring walls down on my own life. Deus me trouxe aqui God brought me here para me to abençoar. bless me. Deus trouxe você aqui God brought you here para que as muralhas ruam, for the walls to come down porque você está fazendo a sua because parte. you're doing what you gotta do. Nós estamos prosseguindo. We are pressing on. Muitas pessoas já desistiram. Many people have fallen away already. Quantas pessoas você conhece How many people don't you know que um dia estavam ao seu lado na that were igreja? right beside you at church? Ou que um dia cantavam com você? Or maybe they were singing with you. E hoje você olha, And now you look, onde elas estão? where are them? Vocês são jovens. We are young. O mundo diz para vocês, The world is telling you, igreja não é lugar para vocês. church is not a place for you to be O at. mundo diz para vocês. The world is telling you, O príncipe deste mundo diz the para prince vocês. of this world is telling you, Satanás diz para os jovens, Satan is telling the youth, enjoy your life. Aproveitem a vida. go enjoy your life. Aproveitem a vida. Usem drogas. Go get drugs. Façam muito sexo. Go have sex. Bebam muito. Drink a lot. E morram logo. And die young. Live fast, die young. É isso que o mundo diz em qualquer canto, em qualquer país. That's what the world is telling the Vocês youth estão na all contramão. around the world. Vocês You're estão going na against contramão. this. You're going against this. Vocês escolheram ir para o outro lado. We are deciding to go to the other Vocês side. escolheram o caminho estreito. We are deciding for the straight path. Vocês escolheram the best way. Vocês escolheram o We're melhor choosing the best caminho. Por isso que vocês são And that's why we are heróis. heroes. Por isso que vocês são And that's why we are aqueles que estão those who are prosseguindo pressing on para o alvo. to the goal. Paulo, ele continua ensinando para mim e para você, e eu preciso andar rápido por causa do tempo. Paul keeps teaching us, and I'm gonna hush because of time. Ele diz, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Forgetting what is behind. Uau! Isso é muito importante. This is so important. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Forgetting what is behind. Vocês são muito jovens. You guys are super young. E eu achei muito interessante esses dias. And it was so interesting one of these days. Luísa, Louisa, eu conheço Luísa desde neném. I know Louisa since she was a baby. Ela ainda é um pouco bebê. She's still a baby. I'm kidding. Luísa fez 18 anos. She just turned 18. E ela conversando, ela disse assim, And we were talking to her and she told us, quando eu era mais nova, quando eu era mais nova, when I was younger, when I was a kid, e eu pensei, como é possível ser mais nova? and I was thinking, how can you even be younger Ela than tem this? 18, You are 18. eu tenho 58. I'm 58. E ela diz, quando eu era mais nova, And when I was younger, é porque na verdade, quanto mais a gente vive, it's that the more we live, mais passado a gente tem. more of the past we have in our lives. Eu sou casado com o pastor Elaine por 33 anos. I'm married to Pastor Elaine for 33 years. Eu quando conheci a Elaine, ela tinha 15 anos de When I idade. met her, she was 15. Não mudou nada, meu amor. She didn't change at all. Tiago é meu filho.
Well, Thiago is my son. Pamela é minha filha. Pamela is my daughter. Thomas, my son-in-law. Thomas is my son-in-law. Bella, my beautiful daughter-in-law. Bella, my beautiful daughter-in-law. E eu olho para trás And I look over my e eu shoulder. penso, como é que eu cheguei até aqui? And I think, how did I even Como get é que isso here? tudo aconteceu? When did all of this happen? Vocês podem não acreditar, You may not believe. mas um dia eu tive a idade de vocês. But one day I was as old as you guys. Oh, não. Um dia eu tive a idade de vocês. Yes, one day I had your age. E um dia vocês vão ter a minha idade. And one day you'll be as old as I am. E a gente enfrenta muita coisa. And we go through a lot of things. E Paulo diz para mim e para você, And Paul tells you and I, o que passou não importa. it doesn't matter what's behind O que you. ficou para trás não importa. Forgetting what is behind me. Esquece o que ficou para trás. Forget what is behind you. O ontem Yesterday já não importa mais. doesn't matter anymore. Ano passado Last year já não importa mais. doesn't matter anymore. As suas dores, Your pains, às vezes aquilo que você sofreu, maybe something that you suffered, pessoas que machucaram você. people that hurt you. Paulo diz assim: Paul is telling us, forget. forget it. Esqueça. Forget it. Esqueça as pessoas que machucaram você. Forget the people that hurt you. Esqueça as amizades que às vezes traíram você. Forget the bad friendships that betrayed you. Esqueça parentes que também talvez tenham feito coisas que massacraram você. Forget maybe relatives that did something awful to you. Esqueça que você tirou uma nota baixa lá atrás. Forget that low grade that you got on a test. Porque tem pessoas que ficam o tempo inteiro. Because there are people that they are all the time. Vai acontecer de novo. That will happen again. Aconteceu lá atrás. Oh, it happened before. Não deu certo lá atrás. It didn't work before. Não vai dar certo de novo. It's not gonna work again. Vai sim. Yes, it will. Sabe por quê? Nós esquecemos as coisas que ficam Because para we leave trás. this behind. We forget what is behind. Nós precisamos nos libertar dessas We need to break correntes. free of this. Quem eu era não importa. Doesn't matter who I was. O que é que eu fiz não, What I did não importa. doesn't matter. O que importa é que eu sou agora. What matters is who I am today. Paulo escreve: Paul is writing. aqueles que estão em Cristo Those who are in Christ são novas criaturas. are new creatures. Eu sou nova criatura. I am a new creature. Você é novo. You are new. Qual foi o seu passado não Your importa. past doesn't matter. No Brasil, Back home in Brazil, as pessoas gostam muito de ouvir sobre o passado de outras pessoas. people like a lot to hear about each other's Por pasts. exemplo, se For example, uma atriz famosa, a famous actress, ela se converte she turns to Jesus, e as pessoas querem que ela testemunhe and people want her to testify sobre como ela era. about how she was before. Eu fiz tantos filmes. Oh, I did so many movies. Eu namorei tantas pessoas. I dated this and this and that. Eu usei muita I used droga. all of the drugs. Ou um político, por exemplo. Or a famous politician, Eu for example. roubei muito dinheiro público. Oh, I stole all of this money. Ok, but é passado. Right, but this is the past. Que diferença isso faz para mim? What difference does it make? Eu quero saber o que é novo na sua vida. I want to know what's new in your Eu life. quero saber o que é novo em você. I want to know what's new in you. Mas eu era uma pessoa deprimida. But I used to have depression. Você hoje não é mais. Você é uma pessoa que tem alegria em Jesus You Cristo. don't have anymore. You have the joy of the Lord in you. Mas eu era uma pessoa derrotada. I used to be a failed person. Você não é mais. You are not anymore. Jesus Cristo nos chama de vencedores. Jesus Christ calls us victorious. Eu tentei uma vez, não deu I certo. tried it once, it didn't work. Não It importa. doesn't matter. Deus vai abrir as portas para você. God will open doors for you. Meus pais não me amavam. My parents didn't love Meu me. pai era alcoólatra. My dad used to be an Não alcoholic. importa. It doesn't matter. Seu pai agora é o Senhor Your dos father now is the Lord of Senhores. Lords. E Ele ama você de uma forma que ninguém mais pode And He amar. loves you so much like no one else can. Eu não quero olhar para o passado. I don't want to look back. Uma mulher olhou para o passado. One woman looked back. Uma mulher estava presa no passado. One woman was E vocês chained conhecem to her essa past. mulher. And you know her, A mulher de Ló. Lot's wife. E ela virou uma estátua de sal. She became a statue Ou of salt. seja, a vida dela acabou. Her life ended Porque ela estava olhando para trás. because she was looking back. Não olhe para trás. Stop looking back. Do not Paulo look diz back. assim, prossiga. Paul is telling you, press on O alvo está lá forward. adiante. The goal is right there. O alvo está lá na The goal is frente. right there. Não importa. It doesn't matter. Com muita sinceridade. Being honest here. Quantas vezes você fracassou? It doesn't matter how many times you fail. Eu sei que vocês sabem, por exemplo, Thomas Edison. I know, for example, Thomas Edison. Americano que inventou a lâmpada. He invented the light bulb. Eu estava lendo sobre a vida dele. I was reading about him. Vocês sabem quantos experimentos ele teve que fazer até chegar na Do you lâmpada? know how many times he had to do the same experiment until he got to the perfect light bulb? Porque as lâmpadas já tinham um filamentozinho que
queimava dentro para Because poder iluminar. Light bulbs on that time, they had like a filament that needs to burn, so then you would turn on. Mais de 6.000 experimentos. More than 6,000 experiments. Tentou uma vez, Tried once, não deu certo. didn't work. A segunda, The second, não deu certo. didn't work. A centésima, The 100th. isso não funciona. Oh, you know what? It doesn't work. E se ele tivesse desistido? And what if it had given up? Nós estaríamos segurando velas aqui. We'll be holding candles here. Eu não estou dizendo que você vai tentar 6.000 vezes, não. I'm not saying that you're gonna have to try 6,000 Não, times. não é isso não. Mas se você fracassou um momento, But if you fail once, levante-se, get up, siga em frente, go ahead, porque Deus tem vitória e bênção para because você. God has blessings Nós for you. precisamos crer nisso. We need to trust this. We Paulo need to know cria this. nisso. Paul believed in this. Paulo foi um homem que perseguiu cristãos. Paul was a man that used to pursue Christians, kill Christians. A primeira vez que a Bíblia menciona Paulo, First time that the Bible talks about Paul, que então era Saulo, that was Saul at the é time. no livro de Atos dos Apóstolos, It's in the book of Acts, capítulo 8, chapter 8, quando apedrejavam Estevão, when they are stoning Stephen. e a Bíblia diz que eles colocavam as suas capas aos pés de um rapaz chamado And the Saulo. Bible said that people will bring their coats and lead them with Saul. E a Bíblia nos apresenta Saulo, And then Saul appears in the Bible. assassino. An assassin. Certamente ele deve ter estimulado o apedrejamento de And he Estevão. was approving that. He was cheering for the people to stone that man. E aí, queridos, se ele olhasse para trás o tempo inteiro, And then, can you imagine if he was looking Nós- back all the time? nós hoje não estaríamos falando We nele. wouldn't even be talking about Nós não him today. estaríamos lendo os livros que ele escreveu na We wouldn't be reading the Bíblia. books that he wrote in the Bible. Nem sempre Not always. eu acertei. I not always got it right. Algumas vezes eu errei. Sometimes I failed. E aí eu chego para Deus e falo assim, Senhor, me perdoa. And then I say, Lord, forgive me. Me perdoa. Forgive me, Lord. E aí Deus diz, go ahead. And then the Lord tells me, go Prossegue ahead. para o alvo. Go ahead, press on towards the goal. Mas é assim tão simples? But is it that easy? Quando Deus nos perdoa, When God forgives us, quando Ele age em nossas when vidas, He works in our o que Ele lives, quer é fazer tudo novo. it's because He wants to do everything new. E o que Ele quer é que todas as coisas And what He wants is that all things sejam novidades. become new. A Bíblia diz que quem está em Cristo é nova The criatura, Bible tells us that whoever's in Christ is a new creature. que a gente se esquece And we forget. as coisas que ficam para trás. We should forget the things that E are aí, behind us. Paulo diz assim, eu esqueço as coisas que ficaram para trás, So Paul is saying, forgetting what is behind me, mas eu avanço but I press on. para as que estão adiante. I'll press on toward the goal for whatever's ahead of me. Coloca para mim Filipenses 3,13. Let's read Philippians 3:13. Straining toward what is ahead. Where? Ahead. Where? Ahead. Ahead? Yes. Not behind? Not my side? No. Ahead. 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 A gente precisa literalmente We need to literally straining. strain toward. É forte isso. This is strong. This is powerful. Não fala walking. It's not walking. Não fala passeando. It's not enjoying. Mas fala avançando. But it says straining toward. Sabendo o que você quer. Knowing what you want in life. Na guerra, In wars, em tempos passados, como a guerra da secessão americana, por exemplo, the Civil War here, for example. quando tocava um sinal por corneta, Whenever there was a horn signal, o sinal era avançar, that signal meant go. avançar. Go ahead, E charge. eles tinham que ir. They had to go. Deus não quer você só olhando para o que está adiante. God doesn't want you to only be looking ahead of you. Ele quer que você avance. He wants you to go. Eu talvez não conheça a sua vida. I may not know your life. Eu não sei das suas dificuldades. I don't know what's going on in your life. Vocês também não sabem das minhas. You also don't know my worries. Não faz diferença. It doesn't matter. Deus diz para mim, God tells us, olha para frente look ahead. e avança. And strength towards Vai it. com Go determinação. with all that you have. Vai na tua força. Go with all your Faça strength. as coisas acontecerem. Make things Conquiste a minha promessa. Conquer my Estenda a promise. mão que o mar se abre. Lift your hand and the sea will open. Grite alto que as muralhas Shout caem. and the walls will Mas come down. avance, But go avance, Go avance. ahead. Go ahead. Eu gosto de correr. I like to run. Eu faço exercício diariamente. I jog every day. Eu corro 12 quilômetros diariamente. I run 8 miles every day. Yeah. E eu fico pensando nisso quando eu estou correndo. And I think about that when I'm running. Que eu estou avançando. I'm going ahead. Eu estou I'm avançando. going ahead. E às vezes eu me pergunto, And sometimes I ask myself, será que Deus quer que eu seja mais rápido? does God want me to go faster? Será que eu estou muito devagar?
Am I too slow? nas coisas da nossa vida, On things in our lives. avance, Just go ahead. avance. Just go ahead. Mas eu não sei o que vem pela frente. But I don't know what's coming at me. Mas Deus sabe. But God knows. Deus The sabe. Lord knows what's E a ahead. ordem dele para mim e para você And é his que order nós devemos avançar para as coisas que estão His order adiante. is training toward what is ahead of us. Agora, avançar significa não parar. Now, going ahead, straining toward means do Não, not stop. não pare no meio do caminho. Do not stop in the middle of the way. E aí ele chega dizendo o seguinte: prossigo para Paul is saying, I'm straining toward what is ahead. o alvo. I'm press on toward the goal. Mas que alvo é esse? Well, what is the goal? Que alvo é esse que Paulo estava prosseguindo para? What goal is this that Paul is pressing on Você to? já parou para pensar nesse alvo de Paulo? Qual era o alvo de Paulo? What was Paul's goal? Did you ever think about it? Na vida existem dois problemas: In life, there's usually two problems. falta de foco, não sei se fala assim em inglês, Loss of focus ou perda de foco. or lost of focus. A falta de foco When we lose focus, significa que a pessoa nunca teve foco. means that you never had it. E isso é um problema. That's a problem. A perda do foco When you lose focus, significa que você teve um foco it means that you had e você perdeu o foco. and you lost it. As duas coisas são graves. Both things are bad. Mas tem pessoas que não têm foco nenhum. But there's some people that they just Não don't have têm focus at all. alvo nenhum. Don't have any goal in life. E ainda dizem assim: And they still say, o que você quer para sua vida? what do you want for your life? O que Deus quiser. Whatever God wants. Mas Deus sabe o que Ele quer para sua vida. But God knows what He wants for your Mas life. você precisa saber também. But you also need to know. Eu sei o que Deus quer para minha I vida, know what the Lord wants for my life. porque Deus preparou algo para mim. Because He had already prepared this for E me. eu preciso saber o que é. And I need to know what that is. Porque esse vai ser o meu alvo. Because that's my goal. Perseguir a vontade de Deus. Go after His will. Perseguir os planos de Deus. Pursue His plans for me. Não parar no meio do caminho. Never stop. Me tornar cada dia melhor. Become better every day. A ser cada dia mais e mais conforme a palavra de Deus Becoming determina. more and more like His word. Qual é o seu alvo? What is your goal? O cego Bartimeu, The blind man Bartimaeus, quando Jesus estava a caminho de Jericó, when Jesus was walking to Jericho, e ele soube que, porque ele não via, claro, era blind, era cego, and he heard because he couldn't see, ele começou a gritar: filho de Davi, and when he heard that, he started shouting, Jesus, son of David, have mercy on me, tem Have misericórdia de mercy on mim, me. tem misericórdia de have mim. mercy on me. E aí Jesus chega para ele e pergunta assim: And then Jesus comes to him and he asks, Bartimeu, you are Bartimeu today. Bartimaeus, who's Bartimaeus? Jesus sabia que ele era cego. Jesus knew that he was blind. Aí Jesus falou assim: o que você quer que eu te faça? And Jesus was asking him, what do you want me to do for you? Qual é o seu alvo? What is your goal? O que você quer de mim? What do you want me to do? Bartimeu não pensou duas vezes. Bartimaeus didn't even think about it. Eu quero I want to ver. see. Você não está vendo que eu sou cego? Can't you see that I'm blind? Eu quero I ver. need to see. I want to see. Ok. Oh, all right. Então veja. So see. Simples assim. Simple as that. Agora, se Jesus chegasse para Bartimeu: But if Jesus turned to Bartimaeus, Bartimeu, o que você quer que eu faça? what do you want me to do? Aí você diz assim: me abençoa, Senhor. And then Bartimaeus was like, bless me, Lord. Ok, vou te dar uma roupa nova. All right, here's some brand new clothes for you. Bye, bye. Bye. Ué, uma roupa nova é uma bênção. Well, a new clothes is a blessing. Mas não era isso que você But queria. that's not what he wanted. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas de bênção. The Bible has more than 8,000 promises of blessing. E às vezes a gente só ora: bless me. And we just pray, Lord, bless me. E Deus quer saber o que você quer. Ele sabe. The Lord knows what you, Mas what Ele you quer need. que nós tenhamos a consciência daquilo que nós But precisamos. he wants us to know what we need. Ele quer que você saiba exatamente aquilo que você He wants precisa. you to know exactly what you need. É isso que Ele precisa ouvir de você. That's what he's waiting to hear from you. Bartimeu, o que você quer? Bartimaeus, what do you want? Eu quero ver. I want to see, Lord. E eu me pergunto: o que é que eu quero? And I ask myself, what do I want? E as pessoas na igreja sabem, lá no Rio de Janeiro. And people at our church in Rio knows. Eu não peço a Deus dinheiro. I don't ask for money. Não, eu sou muito grato a Deus, eu tenho uma vida I'm confortável. grateful. I have a comfortable life, Muito mais do que eu mereço. much more than I deserve. Já tive a oportunidade de conhecer 72 países. I've been to 72 countries. Então, eu não peço a Deus dinheiro. I'm not asking the Lord for Eu money. quero ser rico. Do I want to be rich? Não, você pode pedir? Pode. Can I ask that? Yeah, you can. Mas eu não peço isso para Deus. But that's not something that I ask for the Lord. Mas uma coisa eu peço todos os dias. But one thing I ask every day. Senhor,
Lord, me ajuda a chegar no meu alvo. help me to get to my goal. E meu alvo é chegar na eternidade. And my goal is to get to E heaven. meu alvo é chegar no céu. And my goal is to get to O heaven. meu alvo é ser fiel a Deus todos os My dias da minha goal is to vida. be faithful every day of my life. Eu não quero gastar a minha vida aqui na I terra don't want to waste my life e here on não earth. chegar ao céu. I want to get to heaven. Porque no céu Because there, vai ser eterno. it's eternal. Você sabe o que é eternidade? Do you know what E eu já forever estou means? What terminando. eternity means? Você sabe o que é Do eternidade? you know what that is? Eu também não consigo imaginar a I eternidade. can't even imagine that. Como pode ser algo que não tem fim? How can it be that something will never Para end? nós, seres humanos, tudo tem um início e tem um fim. For us human beings, everything is to start and need to end. Ok, eternidade, 1000 anos. So okay, so eternity is like 1,000 years? Uau! Wow, that's a lot. Não, é muito mais. No, it's way more than that. Então, por exemplo, For an example, imagina os oceanos da face da Terra. imagine all the oceans. Aí a gente pega um conta-gotas. And we get Drop, não a sei. drop counter. Drop count, né? Ok. E aí você vem, de 1000 em 1000 anos, And then every 1,000 years, você vem e coloca uma gotinha. you come and you drop it on the ocean. Whoop. Daqui a 1000 anos, Another 1,000 years, você traz outra gotinha. another drop. De 1000 em 1000 anos, uma gotinha. Every 1,000 years, one drop. Quando todos os oceanos estiverem cheios, When all the oceans on earth are de filled, gota em gota, drop by drop, a eternidade nem começou. eternity hasn't even started yet. É fantástico It's isso. fantastic. Eu quero viver 70 anos. I want to live 70 years. Ok, se Deus quiser me dar, eu quero viver 100. All right, if God wants me, Mas 100. o meu alvo não está But aqui. my goal is not on this O earth. meu alvo está My adiante. goal is in heaven. It's O meu ahead alvo of está me. em Cristo. My goal is in Christ. Cristo é o meu alvo. Christ is my goal. Eu quero ser imitador de Jesus And Cristo. I want to be just like Eu quero ser como Paulo disse. I want to be like Paul Eu said. quero imitar a I Jesus want to Cristo. imitate Christ. Eu quero fazer como Jesus Cristo I want to fez. do as he did. Eu gostaria de pensar como Jesus Cristo I would love to pensou. think as he thought. Eu gostaria de ter atitudes que Jesus Cristo I teve. want to have the same attitudes that he had. Eu quero chegar no céu. I want to get to heaven. Há muitos homens importantes, eu me pergunto. A lot of important men, and Foram I ask muito myself, importantes. they were super important, Mas eu não vou encontrar com eles no céu. but I'm not going to meet them in heaven. Pelo menos até onde eu imagino. Well, at least I don't think. Todo mundo estudou sobre Hitler. We all studied about Hitler. Mudou o mapa, infelizmente. Unfortunately, he changed history. Mudou o mapa da história. He changed the map of Europe. Todo and mundo in sabe history. quem ele é. We all know who he is, Mas ele não está no céu. but he's not in heaven. A vida dele acabou. His life ended. A minha vida, My life a sua vida, Your life não só não terminou, will not end, como a verdadeira vida but true life ainda nem começou. hasn't even started Enquanto yet. nós vivermos aqui, While we are here, Deus vai nos abençoar. God will bless us. Nós seremos mais do que We're vencedores. going to be more than conquerors. Mas não é nem sombra But it's not even a shadow daquilo que está por vir. of what's ahead of Não é us. nem sombra It's not even a drop daquilo que espera por nós no céu. of what's waiting for us in heaven. Uma vez me perguntaram, One time someone asked Pastor Álvaro, tem internet no céu? me, Pastor, is there internet in heaven? What? What? É porque se tiver internet no céu, uau, eu imagino a velocidade Wow, da internet. I can only imagine the speed of Aí eu, internet in heaven. eu não sei se tem internet, And I answer here, I don't know if mas there's internet in heaven. Facebook não tem. But I know Facebook, it's like heaven doesn't have Facebook. Facebook não tem. WhatsApp tem aqui? We have WhatsApp here. Ok. Também não tem no céu. WhatsApp Porque as not in pessoas heaven. ficam o tempo inteiro. Because people are all the time texting A Bíblia each other. diz que nem olhos viram. The Bible says that eyes haven't seen. Eu nunca vi nada que possa parecer o céu. I never saw anything that might look Nem like heaven. ouvidos ouviram. Not ears haven't heard. Sorry, Jim, nem a sua voz. Not even your voice, Genie. E você tem uma voz de anjo. And you sing like an angel. Mas nunca ouvimos. We never heard. E nunca esteve no coração de ninguém. And no one has it on their O hearts. que Deus preparou para What the Lord nós. has prepared for us. O que Deus preparou para mim, só para mim e para What você. the Lord has prepared for you and me only. Acredite-me, Believe me, quando Deus preparou o céu, when God prepared heaven, Ele estava pensando em você. He was thinking of you. Ele estava pensando em cada um de nós. He was thinking about each A Bíblia one diz of us. isso. Bible tells us O que Deus tem preparado what God has prepared para aqueles que o amam. to those who love Him. Uma parte do céu, A part of heaven, Ele preparou para mim. He prepared for me. Outra parte do céu, Another part of heaven, Ele preparou para você. He prepared for you. E eu quero And I want que esse seja that this to be o meu verdadeiro gol. my true goal. Que esse seja For this to be o alvo que eu quero perseguir. the goal that I need Para to que eu press vou on to. adiante, So then I'll press on, deixando tudo para trás, leaving everything behind, olhando para frente, looking ahead, para que nós possamos ouvir. so that we might hear, Vinde benditos do meu Pai, come,
blessed by my Father. Entrem para o gozo eterno Come into daquilo que eu eternal tenho joy preparado para vocês. that I have prepared for you. Enquanto vocês viverem, And while you live, enquanto nós vivermos, while we all live, seremos abençoados pelo Senhor. we're going to be blessed Ele by tem the Lord. promessas para nós nessa He vida. has promised for you, Mas não acredite but don't believe que esse é o maior de todos os that that's the céus. best that's to come. O céu, Heaven, o céu, heaven, o céu. heaven. Aonde Paulo está, Where Paul is, aonde Paulo chegou. where Paul got, Paulo foi decapitado he was beheaded por Nero. by Nero. Porque Nero, o imperador louco, Because Nero, the crazy emperor, que colocou fogo em Roma, that put fire on Rome, porque ele queria reconstruir uma cidade para ficar eternamente lembrado. because he wanted to rebuild the city so that he'll be forever remembered. Só que o incêndio perdeu o controle. But the fire paid for all the city. Yes. E os romanos começaram a acusar o imperador. And the Romans started to point their fingers at the E emperor. Nero, eu preciso arrumar um culpado. And Nero was looking at someone to blame. Eu preciso colocar a culpa em alguém. He was looking for a scapegoat. E os cristãos. The Christians. E quem era o líder dos cristãos? And who was the leader of the Christians? Paulo. Paul. Paulo foi condenado à morte. So Paul was condemned to death. 67 anos de idade. 67 years of Foi age. levado para fora de Roma. He was taken outside of Rome. Colocaram a cabeça dele sobre um They estátua. put his head on a rock. O carrasco pegou a espada. They got a sword. E quando ele cortou a cabeça de Paulo, And when he beheaded Paul, olha para mim. look at me. Antes que os olhos Before his eyes, terrestres de Paulo before Paul's earthly eyes se closed, fechassem, os seus olhos espirituais his spiritual eyes se abriram had opened already na eternidade. in eternity. Antes que a cabeça dele chegasse ao chão, Before his head touched the ground, ele estava sendo abraçado por he Jesus was na already being hugged by eternidade. Jesus in heaven. Que Deus nos abençoe. May the Lord bless us. Sejamos fortes. May we be strong. Nós temos um alvo a conquistar. We have a goal. If you want to know more about us, go to wearefrontier.com. Look us up on social media or join us in worship every week. God bless you.